Olá, iniciaremos agora o estudo dos temas pregão, nas suas modalidades presencial e eletrônica, e também a Bolsa Eletrônica de Compras, BEC. Né? Vamos tratar inicialmente de algumas questões pontuais a respeito do pregão. Desta forma, podemos falar que a lei prevê a destinação do pregão exatamente para a aquisição daqueles objetos que, dada a sua simplicidade e ausência de peculiaridades e variações qualitativas significativas, não exigem maiores esforços no estabelecimento de um padrão de qualidade mínima. Não é? Portanto, vamos apresentar inicialmente algumas diferenças entre as modalidades presencial e eletrônica do pregão e vamos enumerar, não é, como principais as seguintes que passo a discorrer agora. Não é? No pregão comum, podem participar quaisquer pessoas, desde que credenciadas no início da sessão. Não é? Entretanto, no pregão eletrônico, é necessário que o credenciamento seja prévio, ou seja, com a atribuição e utilização de senha de acesso eletrônico ao certame, porque é via web. Não é? E os documentos, que no pregão presencial é muito simples, bastando a apresentação de uma declaração de preenchimento dos requisitos gerais exigidos, não é? Porque o exame da regularidade da documentação é analisada após a fase competitiva. Né? No pregão eletrônico, o próprio credenciamento, não é, está condicionado à apresentação prévia de boa parte dos documentos de habilitação, não é, que serão completados posteriormente só pelo licitante que apresentar a melhor proposta. Isso se a administração exigir algum outro tipo, né, de comprovação que não tenha sido feito inicialmente. Outra questão interessante da diferença entre essas duas modalidades é a questão do acesso à fase de lances. No pregão comum, passam a etapa dos lances o licitante que tiver apresentado a melhor proposta, né, acompanhado tão somente daqueles outros participantes cujas propostas estiverem dentro de uma determinada margem percentual. Né. Enquanto que no pregão eletrônico é diferente. No pregão eletrônico, todos os licitantes têm acesso à etapa de lances. Não é? E a formulação desses lances, que no pregão presencial se submete a uma dada ordem, não é? Cada licitante tem a sua oportunidade para formular o lance, não podendo, estando impedido, portanto, de fazê-lo posteriormente, porque perde a oportunidade. No pregão eletrônico, os lances, os licitantes, não é? Eles formulam lances irrestritamente, não é? Desde que respeitados os limites estabelecidos pelo sistema, não é? De modo que um participante pode fazer a sua proposta no último segundo da sessão eletrônica e sagrar-se vencedor. É evidentemente que se fazer a proposta no último segundo, não é? O próprio sistema abre ainda uma margem, né, de mais 3 minutos para outros licitantes participarem também. Não é? E outra questão interessante, embora as fases, não é, procedimentais das licitações realizadas pelo meio do pregão eletrônico sejam bem parecidas, não é, com as do pregão presencial, existem algumas peculiaridades interessantes que convém destacar. Não é? A maioria delas, não é, são decorrências lógicas da própria utilização do sistema eletrônico. Não é? Outra questão importante que merece destaque é a etapa de lances, não é, que terá a duração de 15 minutos, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação automática pelo próprio sistema, não é, quando houver nos 3 minutos finais um novo lance que reduza o anteriormente ofertado. Não é? Lembrando que o edital poderá estabelecer redução mínima que deve ser observada, não é? Para aceitação de cada lance. Não é? Uma outra questão que merece destaque é a dificuldade no tocante à qualidade da prestação. Não é? E esse é um ponto realmente crucial. Não é? Porque, versando o pregão sobre um objeto comum,
todos os produtos disponíveis no mercado acabam sendo, com os seus respectivos preços apresentados à administração, de forma que, não raramente, a administração se vê diante da contratação de um objeto economicamente viável, mas, quanto à qualidade, na maioria das vezes, imprestável, ou mesmo, no caso, um fornecedor tecnicamente inidôneo, não é? Mas existe uma solução. Para evitar tais mazelas, é importante que, na fase de elaboração do edital, a administração estabeleça cuidadosamente os critérios e os parâmetros de qualidade mínima, não é, dos objetos a serem contratados. Na fase do certame, não é, a administração deve lançar mão de todos os meios disponíveis para a aferição da qualidade desse objeto que está sendo ofertado. Claro, dentro das limitações apresentadas por esse procedimento sumário do pregão, não é? Porque a própria estrutura dificulta, em algumas situações, essa aferição. Por fim, na fase de execução, e aqui é muito importante, não é? É necessário que a administração fiscalize, né, firmemente a compatibilidade entre o objeto contratado e aquele efetivamente entregue, né, nos termos que foram especificados no edital, né, constantes lá da proposta feita durante o procedimento. Portanto, entendo que nesse sistema a administração deve ter muito mais preocupação. Qual é a preocupação? Avaliar se realmente aquele produto, não é, aquele bem que está sendo adquirido, não é, se o ofertante está oferecendo exatamente aquilo que a administração pública precisa. Porque na maioria das vezes a descrição do bem fornecido pelo licitante não preenche todos os requisitos. E aí a administração tem que ter muito cuidado, especialmente na parte de execução, não é? Se aquele bem que foi entregue não é aquilo que a administração pública esperava, não é? Ela deve tomar todas as providências, não é? Para regularizar essa situação, não é? E eventualmente até aplicar algum tipo de sanção pelo descumprimento do objeto contratado por parte do licitante vencedor. Dentro desse contexto, nós temos mais um espaço para perguntas. Vamos ouvir agora o Marcelo de Araraquara. A licitação para a elaboração de estudos e projetos pode ser considerada como um serviço comum de pregão? Ouvimos a pergunta do Marcelo de Araraquara. Obrigado, Marcelo, pela sua participação. Eu responderia iniciando assim. Depende, né? Depende da complexidade do objeto. Se os estudos e projetos demandarem um alto nível de especificidade, né, não será possível a utilização do pregão. Isso porque o Tribunal de Contas já decidiu em 2011 que o pregão não deverá ser utilizado para contratação de serviços de natureza predominantemente intelectual, né? Assim considerados aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e nível de desempenho e qualidade, não é? Sendo necessário, nessas situações, avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução, não é? Bem, é o caso, por exemplo, de um projeto que abarque serviços de engenharia de elevada complexidade técnica, né? Por outro lado, se o projeto ou estudo pode ser caracterizado como comum, né, e não é dotado de qualquer complexidade, né, nesse caso pode ser utilizado o pregão, né? Agora, na sequência, vamos ouvir o outro Marcelo, não é? Agora o Marcelo de São Paulo, né, que formula uma pergunta também muito interessante. É possível a utilização de pregão na contratação de obras e serviços de engenharia? A respeito desse tema, eu poderia dizer o seguinte, que a regulamentação federal, na verdade, proibiu a aplicação do pregão para as obras e serviços de engenharia, né? Bem como para locações imobiliárias, enfim, alienações em geral. Entretanto, o Tribunal de Contas da União já decidiu
que a lei do pregão não exclui a utilização do pregão para a contratação de serviços de engenharia, né? Determinando tão somente que o objeto a ser licitado caracterize como bem ou serviço comum, né? Por isso, conclui-se que as normas regulamentares que proíbem a contratação de serviços de engenharia pelo pregão carecem de fundamento de validade, visto que não possuem embasamento na própria lei do pregão, né? Claro, desde que sejam caracterizados esses serviços de engenharia como serviços comuns. Quero agradecer aos dois Marcelos, né? O Marcelo de São Paulo, o Marcelo de Araraquara, pelas questões que colocaram para discussão. Muito obrigado a vocês e a todos que estão me ouvindo.